Olá a todas e todos, seguimos aí mais uma vez com os vídeos do Sistema das Vox. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode construir uma atividade pedagógica inclusiva, um jogo, a partir dos roteiros do Sistema das Vox, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer nesse primeiro momento? Nós... DOSVox, o que você deseja? Então, o que a gente precisa fazer nesse primeiro momento? Nós precisamos criar um arquivo do bloco de notas. Então, a gente pode ir na área de trabalho e clicar com direito e em novo, documento de texto. Nós vamos escrever aqui primeira API, primeira atividade pedagógica inclusiva, tá bom? Vamos abrir o arquivo e vamos começar a editar e construir a nossa atividade pedagógica, que vai ser o roteiro base que será executado pelo programa JogaVox, tá? Então, o que a gente pode escrever aqui? Como é que a gente inicia? Primeira coisa, a gente coloca o nome da atividade que a gente vai construir, né? Então, eu vou colocar aqui, atividade pedagógica inclusiva, tá? Nós vamos construir uma atividade pedagógica inclusiva com base em perguntas e respostas. Colocamos o nome da atividade pedagógica inclusiva e aqui embaixo nós podemos colocar o nome dos autores. Seria as autorias, né? O autor 1, o autor 2. No nosso caso, eu vou colocar aqui que é do curso. Ok. Colocamos os dados da atividade pedagógica. Esses dados eles ficam agrupados em um lugar. E a gente define o fim de um lugar quando nós colocamos os hífens, tá? No mínimo 4. Colocamos aqui os hífens e a gente vai construir outro lugar que vai ser chamado de capa, tá? Para essa capa, nós vamos criar um slide. Para criar o slide, nós temos que colocar o asterisco, tá? Então, essa capa, ela consiste em uma apresentação da minha atividade. Então, a apresentação, eu vou colocar aqui. Esta é a minha primeira atividade pedagógica inclusiva, tá? Então, essa vai ser a capa, vai ser a descrição do que eu estou construindo, tá certo? Esse lugar aqui ele vai finalizar, então eu preciso colocar os hífens para dizer que finalizou, tá certo? Lembrando que é no mínimo 4. Agora, como eu disse que a nossa atividade é uma atividade de perguntas e respostas, então a gente vai ter que criar perguntas. Eu vou construir aqui uma atividade com 2 perguntas, tá? Quando a gente faz uma pergunta e a pessoa erra, a gente tem que levar ela para um lugar que vai fazer alguma coisa quando ela erra. Quando a gente faz uma pergunta e a pessoa acerta, a gente tem que levar ela para um lugar que vai acontecer alguma coisa com esse acerto, tá? Para adiantar o nosso trabalho, eu já fiz aqui algumas perguntas e eu vou apenas copiar e colar. Mas para criar o lugar, eu vou criar o lugar chamado pergunta 1. Criei o lugar. Vou colocar aqui o asterisco para criar um slide. Qual vai ser minha pergunta 1? A minha pergunta 1 vai ser essa daqui, ó. Deixa eu copiar e colar. A pergunta é: a cantora Kátia empresta sua voz para o sistema DOSVox. C, certo, é errado. Então, essa é minha pergunta. O que o JogaVox vai fazer com essa minha pergunta? Eu preciso inserir algumas coisas que são chamadas de tags ou comandos. Tags ou comandos, eles vão servir para o JogaVox interpretar o que eu quero fazer, o que vai ser feito ali com a resposta, tá? Então, se eu estou fazendo uma pergunta e a opção é C de certo ou E de errado,
eu preciso colocar essa tag aqui, que vai se chamar resposta, que no caso essa tag vai indicar para a gente qual é a resposta esperada, qual é a resposta certa. Então a resposta certa para essa pergunta é a letra C. Tá? Então se a pessoa digitar C, ela vai acertar. Se ela digitar qualquer outra coisa, ela vai errar, tá bom? Agora, se a pessoa acertar, acerto, que eu vou colocar outra tag aqui, ela vai para onde, né? Então, eu fiz uma pergunta, a pessoa digitou lá a letra C e acertou. Então, ela acertou e vai ficar só por isso? Não. A gente vai criar um feedback para dizer para parabenizar ela pelo fato dela ter acertado e tudo mais. Então, eu vou criar uma tag chamada acerto. Se ela acertar, ela vai para um lugar que eu vou chamar aqui de acerto 1, que ainda não existe, mas eu vou criar. E se ela errar, que eu vou chamar aqui de erro, e eu vou levar ela para um lugar que ainda não existe, erro 1, tá bom? Então, só lembrando, o que eu construí aqui? Eu construí uma estrutura de modo que é possível ser reproduzida para as demais perguntas, tá? Eu vou fazer apenas 2 perguntas, mas ela pode ser reproduzida para 2, 3, 4, quantas perguntas você tiver, tá? O que nós temos aqui, então? Quando a pessoa acerta a pergunta, ela vai para o acerto 1, que eu vou construir, e quando ela erra a pergunta, ela vai para o erro 1. Então, vamos construir aqui agora o acerto 1. Então, vou criar um lugar chamado acerto, tá? Vou colocar aqui o asterisco para a gente poder criar o lugar. E eu vou querer que a atividade fale alguma coisa quando a pessoa acerta. Eu já criei aqui um feedback para ficar bem bacana. Eu vou copiar e vou colar. O que é o feedback? A pessoa acertou e a atividade vai falar bem assim. Parabéns, você acertou. A cantora Kátia empresta sua voz para o projeto DOSVox e realiza a gravação das falas dos textos principais do sistema. Olha que coisa legal. Então, ok. Aí, o sistema DOSVox, ele precisa de um comando sempre no final de cada pergunta ou no final de cada texto para ele poder prosseguir, que é o aperte Enter. Então, é sempre interessante você colocar e pedir para que a pessoa aperte o Enter, tá? Para ela poder prosseguir. Agora, eu acertei. Quando eu acertar a pergunta 1, eu vou querer ir para onde? Se eu acertei a pergunta 1, eu vou querer ir para a pergunta 2, porque eu disse que nós teríamos 2 perguntas, tá bom? Então, eu vou querer ir para a pergunta 2. Esse lugar ainda não existe, a gente vai construir ele, mas agora a gente já tem que dizer que a gente vai para a pergunta 1, tá certo? Isso daqui eu construí considerando que a pessoa acerte a pergunta. E se ela errar a pergunta? Então, se ela errar, nós precisamos ter o erro 1, né? Que vai dizer para a pessoa que ela errou e vai dar um feedback, alguma coisa desse tipo. Eu já criei aqui um feedback, caso ela erre. Então, vou copiar aqui e vou colar. O feedback diz assim pra gente. Você errou. A cantora Kátia empresta sua voz para o projeto DOSVox e realiza a gravação das falas dos textos principais do sistema, tá bom? Estou aqui no erro 1, cheguei no erro 1, eu acertei, eu vou para a pergunta 2. Se eu erro também, eu também tenho que ir para a pergunta 2, né? Então, vou colocar um desvio, pergunta 2, tá? Então, eu acabei de construir a estrutura da pergunta 1 e eu posso simplesmente reproduzir na pergunta 2. Como é que eu faço isso? Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui o lugar e eu vou copiar isso aqui tudo, ó, e vou colar aqui embaixo. Lembrando que eu tenho a minha pergunta 1, o meu acerto 1, o meu erro 1 e agora eu terei a minha pergunta 2, tá? Para a pergunta 2, eu também já criei um texto.
o texto vai ser esse daqui, ó. Vou copiar e colar. O sistema DOSVox é um simples leitor de tela, certo ou errado? Para essa pergunta, a resposta esperada é errado, tá? Então, isso aqui é errado. Se a pessoa acertar, ela vai para o acerto 2. Se a pessoa errar, ela vai para o erro 2. Então, criando um feedback, que é o acerto 2, eu já criei o feedback aqui. Ele diz o seguinte: muito bom, você conhece mesmo o sistema DOSVox e sabe que ele é um sistema com vários programas e um deles é o leitor de tela chamado MonityVox. Aperte Enter, tá? Ao apertar aí o desvio, agora, uma vez que é a minha segunda pergunta e essa atividade ela encerra aqui, qual vai ser o meu desvio? O meu desvio vai ser para um lugar que eu vou chamar de fim, que vai ser o meu último lugar que vai ser construído e quando eu chegar lá, ele vai finalizar para mim, tá? Agora eu vou construir o erro 2. Eu já fiz um feedback aqui. No erro 2, eu escrevi assim: infelizmente você não acertou. O sistema DOSVox é um programa com vários... É um sistema com vários programas e um deles é o leitor de tela chamado MonityVox, tá? Aperte Enter. Então, e o desvio, mais uma vez, se a pessoa chegar aqui, ela vai para um lugar chamado fim. Só nos resta construir o lugar chamado fim. E eu vou construir aqui fim. Vou colocar o asterisco. E aí aqui a gente pode dar uma mensagem final, né? Agradecemos pela sua participação. Ok. Então, recapitulando, nós criamos uma pergunta. Para essa pergunta, nós criamos o acerto e o erro. Depois, nós criamos uma segunda pergunta. Para essa pergunta, nós criamos o acerto e o erro. E criamos o fim. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar. Então, isso aqui vai ser salvo. Está lá na minha área de trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no DOSVox. DOSVox, o que você deseja? Ao entrar no DOSVox, eu vou em JogaVox. J, Qual a letra do jogo? J, JogaVox, editor de jogos educacionais. Versão 4.0. Opção: jogar, criar, editar ou baixar. Eu vou na Jogar. opção de Criar. Informe o nome do diretório a criar para o jogo. O nome do diretório eu vou criar como sendo API. Sublinhar. P, R, I, E, R, A. tá? Vai ser a minha primeira API, mas eu vou colocar o API primeiro. Vou dar um Enter. Informe o novo nome deste jogo. O nome do jogo que a gente vai construir pode ser o mesmo nome. API. Sublinhar. P, R, I, E, R, A. Primeira. Vou dar Enter. Arquivo gravado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? Olha que interessante. Uma vez que eu criei essa pasta API _ primeira, ela vai ser criada aqui, ó, na pasta C, o Invox JogaVox. Nessa pasta já foi criada a pasta API primeira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele roteiro que eu construí e vou colar dentro dessa pasta. Tá colado aqui. Colando esse roteiro dentro dessa pasta, eu tenho acesso a ele de uma forma mais rápida. Aí agora eu vou voltar no JogaVox. Quando eu voltar no JogaVox, eu já estou na opção de criar, tá? Nessa opção, R, roteiro do jogo. ele tem a primeira opção, que é R, roteiro do jogo. Eu vou dar um Enter. Escolha com as setas a opção de roteiro. E, editar um roteiro. I, importar um roteiro. Como eu já tenho um roteiro, eu vou na opção de importar um roteiro. Então, vou apertar o Enter aqui. Informe o nome do roteiro, .txt. Como o roteiro está salvo na pasta que nós colocamos, na pasta que foi construída, né? Basta eu apertar a seta para baixo. Primeira _ API.txt. Ele abre para mim o roteiro que está lá dentro. Eu vou apertar Enter. Dados gerais serão alterados. Confira. Nome do jogo. Atividade Pedagan sobrescrito 3 dica inclusiva.
Perguntas e respostas. Lembra que nós construímos a atividade, o título, né? Então o título vai vir para cá. Aqui ele está com um pequeno problema na codificação, por isso que está aparecendo esse erro aqui no acento. Como é que a gente pode corrigir isso? Isso é simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui por enquanto. Eu vou voltar lá no arquivo. Isso acontece quando o arquivo ele é salvo com a codificação diferente. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em arquivo, salvar como. Vou salvar na mesma pasta, mas a codificação que está UTF-8, eu vou selecionar a primeira codificação, que é ANSI. Eu vou fechar aqui o Joga Voz. Confirma as alterações. S. Roteiro carregado. Editando jogo. Confirma fim. S. Arquivo gravado. Opção: jogar, criar, editar ou baixar. Eu acho que agora ele vai deixar eu salvar. Vai vir arquivo, salvar como, escolho ANSI, que é a primeira opção, salvo. Ok. Ao salvar, eu vou ter que repetir aquele procedimento. Jogar. Criar. Criar. Informe o nome do diretório a criar para o jogo. O diretório já existe, porque nós criamos. Eu não preciso informar o nome. Se eu navegar com a seta para baixo... Escolha uma Adivinhando underscore. Adivinha. API underscore API primeira. Vou dar Enter. Diretório já existia. Posso reusar? Ele existe, quero reusar. S de... S. Informe o novo nome deste jogo. O novo nome do jogo, eu vou apertar Enter para ele assumir o mesmo nome que o diretório. Assumido o mesmo do diretório. API underscore primeira jogue. Posso destruir o jogo existente? Ele vai fazer uma substituição. Você pode destruir sim. S. Arquivo gravado. Editando jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção? Então, Opção agora, inválida. R. nós Roteiro do queremos jogo. ir no roteiro do jogo. Escolha com as setas a opção de roteiro. Editar um roteiro. E importar um roteiro. Importar um roteiro. Informe o nome do roteiro. .txt. Lembrando que o roteiro está na pasta. Navego com a seta para baixo. Primeira underscore Dou um API.txt. Enter. Dados gerais serão alterados. Confira. Nome do jogo. Atividade pedagógica inclusiva. Perguntas e respostas. Se vocês observarem, não aparece mais aquele erro no acento, porque eu resolvi o problema de codificação, tá bom? Aqui eu vou apertar ESC Confirma as alterações. e eu confirmo com S. S. Roteiro carregado. Editando jogo. Escolha a opção com as setas. Joga Vox. Qual sua opção? Pronto, nós já carregamos o roteiro, não deu nenhum erro. Nós vamos vir aqui na opção de executar, R. Roteiro do jogo. que é a letra X. X. Executar o jogo. Vou apertar o Enter e a gente vai utilizar a nossa primeira atividade pedagógica. Esta é a minha primeira atividade pedagógica inclusiva. Então, apertando Enter. A cantora Kátia empresta a sua voz para o sistema dos VUCs. C. Certo. I. Errado. Vamos acertar? Então, vou clicar aqui o C de casa. C. Parabéns, você acertou. A cantora Kátia empresta sua voz para o projeto dos VUCs e realiza a gravação das falas dos textos principais do sistema dos VUCs. Aperte Enter. Então, vamos apertar o Enter. O sistema dos VUCs é um simples leitor de tela. C. Certo e errado. Vamos errar. Como a resposta certa é errado, a gente vai colocar C. de certo. Infelizmente você não acertou. O sistema dos VUCs é um sistema com vários programas e um deles é o leitor de tela chamado MonityVux. Aperte Enter. Agora a gente vai para a mensagem final da atividade. Agradecemos pela sua participação. Fim do jogo. Aperte Enter. Então, chegamos no final da nossa atividade que nós construímos a partir de um roteiro, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam ele com calma. Qualquer dúvida pode postar nos comentários. E até o próximo vídeo.